tenha misericórdia da minha vida e continua me usando para falar com os meus irmãos. Quem concorda diz amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, eu não vou saber falar a tradução ao certo, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Olha que coisa, hein? Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha, essa história, ela tem muita coisa legal para a gente pensar junto. Tem muita coisa legal. Mas eu quero propor para nós pensarmos na noite de hoje o aspecto da abertura da visão espiritual. A abertura da visão espiritual. Apenas recapitular para facilitar, fizemos a leitura, mas não custa nada a gente recapitular a conversa. 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, na estrada de Emaús, 2 discípulos andando. Jesus tinha sido crucificado há poucos dias, era o 3º dia, ele já havia ressuscitado. Esses discípulos não haviam entendido e nem crido que Jesus havia ressuscitado, mas Jesus estava andando junto com eles ali naquela caminhada. Eles conversavam entristecidos, Jesus se aproxima deles e os aborda e provoca uma conversa com eles. E ali eles começam a falar: puxa vida, olha que coisa, estamos chateados, estamos tristes, não tem essa palavra aí, mas o teor da conversa deles mostrava uma tristeza, uma angústia, uma chateação, e eles vão ali: olha, você não sabe o que aconteceu, você está
por fora do que aconteceu. Olha, o negócio não foi legal, não. Enfim, Jesus começa a questionar e a conversar e a ouvir o que eles tinham para falar. E aí no verso de número 25, Jesus fala uma frase, que é a frase que eu quero te provocar na noite de hoje, olhando para essa frase. Verso 25 diz assim: Ele lhes disse, ele quem? Jesus, falou para quem? Para os discípulos que estavam com ele no caminho, da cidade de Emaús. Como vocês custam a entender? Primeira coisa que eu acho importante a gente pensar. Olha a fala de Jesus. Como vocês custam a entender? Sabe, irmão, numa oportunidade na escola bíblica, que logo nós vamos voltar com a escola bíblica, inclusive, as coisas já vão acontecendo, vão liberando, vai afrouxando a corda que nós estávamos meio que preso nela, né? Daqui a pouco volta com a escola bíblica, com escola de líderes, escola de discípulo, treinamento, célula, diga amém, diga graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos decolar, irmão. Então, vai se preparando aí, vai ajeitando o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, e daqui a pouco nós voltamos com tudo, inclusive em sala de aula. Numa das conversas, eu me lembro bem, eu falei sobre a teimosia. E a convicção. Duas coisas distintas. Aqui Jesus ele fala assim, como vocês custam a entender. Mas tem gente que custa para entender. Primeiro, vou colocar uma questão para pensar. Porque a pessoa... E não é essa a questão aqui, não é. Mas Jesus, ele está conversando, ele está dando um puxão de orelha aqui, bem caprichado, do jeito que só ele sabe fazer, mas está dando um puxão de orelha. Ele está dizendo, como vocês custam para entender? Porque eles estavam com Jesus. Eles viram Jesus curar cego, Jesus curar paralítico, curar leproso, ressuscitar morto. Eles viram Jesus operar sinal e maravilha. Eles viram, eles estavam juntos, eram pessoas que estavam juntos no dia a dia. Eles viram. Eles viram que era cumprimento da palavra, da profecia. Eles viram tudo o que estava acontecendo, só que eles não estavam entendendo. Então tem gente que não entende porque ela tem alguma dificuldade para entender algumas coisas, e é compreensível. Nem tudo fica muito claro para muitas pessoas. Tem pessoas que precisam um pouco mais de uma explanação, de uma explicação, de uma argumentação. Tem pessoa que precisa de um pouco mais, e é normal, irmão. É normal, às vezes a gente precisar de um pouco mais de paciência para entendermos alguma coisa. Nossa, pastor, eu para entender as coisas de verdade, olha, é difícil, demora para cair minha ficha. Irmã, fique calmo, você não é nenhum ET, não é nenhuma pessoa fora do normal. É normal, às vezes, demorar para entender alguma coisa. Mas a pessoa está tendo dificuldade para entender, mas ela está aberta para querer entender. Então, eu quero entender, eu não estou conseguindo entender, é diferente. Eu estou tentando entender, mas eu não estou conseguindo entender ainda. Mas eu vou entender. Quem está entendendo, diga amém. Esse é um caso. Agora, tem aquela pessoa que custa a entender, não é porque ela tem dificuldade para entender, é porque ela é teimosa. E o teimoso, ele é aquela pessoa que ele está insistindo em algo que não é legal. Ele está insistindo em algo que não está fazendo bem para ele. O teimoso, ele está insistindo em algo que não está contribuindo, nem com ele, nem com quem está à volta dele. Mas ele insiste na teimosia. Ele insiste em não aceitar, de repente, entender e praticar algo diferente, algo novo. O teimoso, você fala, conversa, argumenta, mostra, mas ele já está decidido. É desse jeito e pronto. Mesmo que ele esteja sofrendo perda após perda. O convicto já é o contrário, porque o convicto ele sabe que o que ele está fazendo é algo que está certo.
Então, pode tentar argumentar com ele, pode tentar propor, pode tentar que ele mude. Ele não muda, ele não se dobra. Não é porque ele está sendo uma pessoa teimosa. Ele está convicto de que aquilo ali que está sendo feito da melhor forma possível e está contribuindo. Então, são dois pontos que nós temos que pensar. Opa, pera lá. Às vezes eu sou convidado a pensar a respeito de algumas coisas e eu não aceito com facilidade, porque eu estou sendo convicto de que o que eu faço, tenho feito, tem dado certo, ou eu estou sendo teimoso e não estou querendo dar o braço a torcer, que dá para mudar, que dá para melhorar, que dá para rever. Dois pontos para a gente pensar. Jesus fala para eles assim: olha, como vocês custam a entender. E o entendimento, irmão, é essencial e é fundamental em tudo o que nós fazemos. É importante nós entendermos o que nós fazemos. Por exemplo, hoje de manhã, eu abordei o pessoal de manhã e conversei com eles a respeito do culto. A importância de entender como que é o culto. Porque tem gente que às vezes vem para o culto: eu vou para a igreja porque eu estou precisando de uma benção. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando de um carro. Vou para a igreja porque eu estou precisando de uma casa. Vou para a igreja porque eu estou precisando de trabalho. Vou para a igreja porque eu quero que o meu marido melhore. Vou para a igreja porque eu quero que a minha esposa melhore. Eu vou para a igreja porque eu quero que meu filho e minha filha melhore. E a pessoa, ela vem para a igreja esperando receber algo, mas ela não entendeu de fato como é que é a dinâmica do culto. Então, a dinâmica do culto, ela é fácil de entender. Eu vou usar só um exemplo de uma outra situação bíblica, você vai compreender logo. Um culto, Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal e Aserá. Os profetas fizeram tudo o que eles quiseram fazer, eles não tiveram resposta. Agora o Elias vai cultuar a Deus. Então ele vai cultuar a Deus, ele começa organizando o altar, arrumando o altar, preparando o que havia de ser colocado sobre o altar. Depois que tudo está preparado, ele clama, e quando ele clama, o fogo desce. É culto. Isso é o culto, irmão. De maneira muito simples para a gente entender. Isso é o culto. Mas como que isso funciona aqui, pastor? Funciona assim, ó. Agora a palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Mas o culto começou às 8 horas da noite. 8 horas da noite o Vanderlei estava dando abertura. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Oi, pastor, esse texto que ele leu, eu nem sabia. Pois é. Tem gente que nem a primeira leitura que é feita sabe, anota, guarda e assim por diante. O culto começa às 8, e aí eu acho importante. Eu estou conversando com você, eu estou explicando para você, e eu estou mostrando para você uma questão importante dentro da campanha da entrada de Jesus no meu lar. Então, tenha paciência para você entender a volta toda que eu estou fazendo com você, para que nós possamos chegar lá no nosso finalmente. Estou pegando o exemplo do culto, entender como vocês custam a entender. Eu preciso entender como que é o culto, o que acontece no culto. Então, no culto, 8 horas da noite é dada a abertura. Eu venho, eu ouço o texto inicial, Deus já começa a preparar o meu coração. Deus já começa a acalmar o meu coração. Olha, se a pessoa chegou preocupada aqui hoje, e ela chegou faltando 1 minuto para começar, mas chegou faltando 1 minuto antes da leitura inicial. Quando o Vanderlei leu o texto dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, pronto. A pessoa que está entendendo o que é cultuar, ela já começa a receber a paz que excede todo entendimento. Eu cheguei aqui desesperado, mas no início eu já fui provocado a acreditar na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Logo depois vieram os cânticos. Hoje iniciamos cantando: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque o quê? Porque Jesus vai derramar do seu poder. Então, o culto maravilhoso é o culto que Jesus derrama do poder dele. Mas quando que ele derrama do poder dele? Então, eu estou
lembre do Elias, eu falei que você é do Elias agora há pouco. Eu estou arrumando o altar. Eu cheguei antes do culto começar, eu ouvi o texto inicial, e agora eu estou louvando, cantando, adorando, junto com um grupo de música, exaltando a Deus. Eu estou arrumando o altar, eu estou preparando o altar aqui, da minha vida. Então, se propõe música que bate palma, eu bato palma como quem está vivo, não como quem está morto. Se propõe levantar a mão, eu levanto a minha mão, eu adoro, eu exalto, eu faço festa. Eu estou cultuando a Deus. Eu estou preparando o altar. É para Deus, não é para mim. A música não é para mim. A música é para Deus. Logo após vem a contribuição, né? Estou falando da liturgia do culto da quarta. Cada culto tem a sua liturgia. Logo após vem a contribuição. Eu estou preparando o altar. Eu trouxe a minha contribuição e eu não vou deixar o meu altar sem a contribuição. Eu estou apresentando agora a minha contribuição. Logo depois vem as orações. Vamos orar, então ora para isso, ora para aquilo outro. Tudo isso é a preparação. Tudo isso, imagine você, é como se fosse o Elias arrumando o altar. Tudo isso. Você se soltou, se destravou, se colocou na presença de Deus, mostrando, apresentando, argumentando a respeito de pessoas e assim por diante. Por isso é importante nós entendermos. Quando eu entendo, eu vou fazer sabendo o que eu estou fazendo. O Elias, ele apresentou o altar e logo depois ele clamou, e quando ele clamou, o fogo desceu. Tudo isso foi feito até a hora das orações, a última oração que nós fizemos, que foi pelos enfermos. Tem gente que pensa assim, bom, o importante, eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra. O importante é a palavra. Está errado. Não está certo. Não é assim que funciona. Porque a palavra, Romanos 1,16 diz assim, é o poder de Deus. A palavra é a hora que Deus manifesta sobre o nosso altar, do mesmo jeito que ele manifestou sobre o altar do Elias, o fogo. Eu fiz muita coisa, eu vim para cá chateado, eu vim para cá triste, eu vim para cá preocupado, vim para cá precisando de uma resposta financeira, eu vim para cá precisando de uma resposta no casamento, de uma resposta na empresa onde eu trabalho, vim para cá precisando resolver uma questão, um problema. Era um monte de zica, de problema, de coisa ruim e assim por diante. Eu vim para cá com um monte de coisa para resolver, mas eu deixei todas essas coisas de lado e arrumei o altar para agradar a Deus. Quem está entendendo? Pastor, na boa, pastor, eu até gosto do senhor, não gosto muito, mas eu gosto. Mas isso tudo não faz muito sentido para mim. Aí eu vou falar para você uma coisa que você vai levar para casa para pensar depois. Se você estiver disposto a arrumar o altar, a ouvir a primeira leitura do culto, a cantar, adorar, levantar a mão, bater palma, contribuir, orar e assim por diante, se você estiver disposto a cultuar a Deus, Deus será Deus. Mas se você for aquela pessoa que vem para cá, disposta a não cultuar, a não adorar, a não bater palma, a não cantar, a não se preocupar com nada, só esperando a hora da palavra, Deus vai continuar sendo Deus da mesma forma. O negócio é que na hora da palavra, Ele vai manifestar o fogo sobre o seu altar. E se não tiver altar preparado, não tem fogo. Não tem fogo. Por isso que muitas pessoas, elas vão à igreja e continuam a igreja e seguem na igreja, mas elas não veem a manifestação do fogo no altar da vida delas. Não vê a manifestação. Por quê? Porque não entendeu. Que o culto não é para ela. Eu não gostei daquela música que cantou hoje. Eu não gostei, porque o pastor estava descalço no altar, onde já se viu. É só porque o pé estava doendo, irmão. Só por isso. Não tem mais nada além disso. Tá bom? Eu não gostei por causa disso. O culto não é para nós. O culto é para Deus. Nós entregamos o culto para Deus. E aí Ele vem com a palavra e manifesta o poder dEle na nossa vida. Eu preciso entender. Se eu entender, eu vou sair da minha casa, cair nos pedaços. Eu vou sair da minha casa estrupiado.
Eu vou sair da minha casa ruim, baleado, detonado, mas eu vou sair da minha casa com uma convicção: eu estou indo entregar o meu culto para Deus. E quem entrega um culto para Deus, que a Bíblia, aliás, chega a falar do culto racional, é o culto com entendimento. Quem entrega o culto para Deus tem a manifestação do poder de Deus sobre a vida da pessoa. Pode bater palma com alegria. Agora você vai bater palma sabendo porque você bate palma, né? Então bata palma com vontade, com alegria, dizendo: Deus, receba, porque a palma é para o Senhor. É isso, irmão. É isso de uma maneira simples, clara e objetiva. Ele lhes disse. Quem disse? Jesus. Como vocês custam para entender? Tem gente que você vai falando, você vai conversando, a pessoa ela não quer entender. Ela não quer. Esse pessoal aqui não entendeu, mas não entendeu por quê? Como que eles não entenderam? Aonde foi que eles perderam a explicação? Porque eles estavam com Jesus dia após dia. Eles não entenderam. Quando uma pessoa não entende, a sequência diz assim, e como demoram para crer. A pessoa não entendeu, ela vai ter dificuldade para crer. Se a pessoa entender, eu vou dar um exemplo. A pessoa vem, ela conta, né? Convida alguém, conversa com alguém, conta, ensina, fala: olha, então o negócio é o seguinte, eu fui para a igreja, nossa, eu me coloquei diante de Deus, eu chorei na presença de Deus, entreguei para Deus o culto, Deus falou comigo, fui para casa, a questão estava resolvida, olha que coisa jóia. O outro que está ouvindo, ele está entendendo que se ele cultuar a Deus, Deus vai manifestar fogo no altar que ele apresenta. Uma coisa puxa a outra. Jesus está conversando com os discípulos exatamente disso. E aí nós estamos numa campanha da entrada de Jesus no meu lar. Nós precisamos entender, isso tudo é dinâmica de vida cristã, é dinâmica de culto, isso tudo é dinâmica que vai fazer a diferença tremendamente na vida da pessoa que entender. Vai fazer a diferença, por quê? Porque ela vai sair de casa, vai vir para o altar, vai vir para o templo, disposta a adorar, a louvar, a cultuar. E quando a pessoa cultua a Deus, melhora a qualidade do culto. Fala para quem está pertinho de você assim, a qualidade do culto vai melhorar, e o fogo vai aumentar. Irmão. Quando a pessoa melhora a qualidade do culto, o fogo de Deus ele vem de uma maneira poderosa. Jesus conversando com eles: como vocês custam a entender. Então eu preciso entender quem é Deus. Como que eu agrado Deus? Porque está na Bíblia que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra que mana leite e mel. Está na Bíblia. Eu preciso me preocupar em agradar a Deus. Mas como que eu vou agradar a Deus? Eu vou dar uma oferta boa. Às vezes a pessoa até dá uma oferta boa, mas o culto que ela apresenta a Deus é um culto totalmente deficitário. É um culto sem alegria, sem prazer. É um cheque que a pessoa preenche, é um pix que a pessoa faz, é um cartão que a pessoa passa, mas é aquilo que ela passa, eu tenho que apresentar mesmo, vou apresentar. E Jesus falou disso numa certa ocasião, quando muitos lançavam no gasofilácio daquilo que sobrava, uma mulher, uma viúva pobre, ela entregou tudo que ela tinha, que eram algumas moedinhas. Aquele culto chamou a atenção de Jesus. Você lembra dessa passagem, sim ou não? Já ouviu falar que Jesus se agradou do culto que aquela viúva apresentou? Mas ele não falou muito não, ou ele não falou nada a respeito do culto que aqueles outros lançavam do que sobrava. Podia ficar falando com você de outros exemplos, irmão. A história do Caim e do Abel você já sabe também, né? O culto de um e o culto do outro. O culto de um agradou a Deus, o culto do outro não agradou. Então, tudo coisa para a gente ir pensando. Segue o texto. Jesus conversa com eles e fala: vocês custam a entender, demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Tudo que está acontecendo nesses dias aqui, nesse lugar, já foi profetizado lá atrás.
Já foi avisado desde lá de trás. Tudo que está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, tudo que está acontecendo nesse altar, não tem nada de novo. Não tem. Porque tudo já foi avisado, alertado, anunciado, profetizado. Deus está trabalhando nesse lugar para restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar homens, restaurar mulheres. Deus está trabalhando. O que eu preciso é acreditar. Eu preciso entender. Há um mover. Eu preciso entender que há um mover espiritual acontecendo. Eu preciso entender que há uma batalha. Foi cantado aqui, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Tudo que foi conquistado na cruz é para nós. É para nós. É para você. É para a sua casa. É para a sua família. Irmão. E pronto, Você vai fazer o quê? Você vai ficar bravo porque Deus quer te abençoar? Receba o que Deus tem para te entregar. Aí, no decorrer da história aqui, no decorrer da conversa, nós vamos ver a partir do verso de número 29, E Jesus ia para o outro lado. Eles insistiram. Fique conosco, a noite já vem, o dia está quase findando. Então, a partir de quando? A partir do momento em que eles insistiram. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, diz assim a canção que daqui a pouco nós vamos cantar. Mas essa foi a postura deles. Eles não estavam entendendo. Eles estavam tendo dificuldade. Eles estavam ainda sem compreender quem é que estava com eles ali naquela hora. Muita gente vem para o templo sem saber que Jesus está aqui. E Ele está aqui. Jesus está aqui, irmão. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não mora aqui. Mas Ele mora dentro de você. E Ele está aqui. Os discípulos conversavam com Jesus, Jesus conversava com eles, e eles não estavam entendendo. É Jesus. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não consegue acreditar que Jesus está dentro do templo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. Olha, fica conosco. Então, Ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Estou finalizando a conversa. Quando estava à mesa com eles, Jesus entrou e se postou à mesa com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a eles. Interessante, que até pouco momento atrás eles nem sabiam quem era Jesus. Para eles era um visitante que estava na região, que nem sabia o que tinha acontecido. Agora Jesus já está à mesa repartindo pão. Olha só como Deus vai trabalhando na nossa vida, na nossa casa. Eu preciso buscar, desejar, querer a entrada dele no meu lar, porque está na Bíblia. Se alguém abrir a porta, entrarei e o quê? Cearei com ele. E ele comigo. Está aqui, aconteceu. É a Bíblia, que não se confunde, que não se contradiz nem nada. Eles abriram a porta, Jesus entrou. Jesus entrou, pegou o pão, partiu, deu a eles, deu graça, distribuiu. A partir daí, verso 31, diz que os olhos deles foram abertos. Quando Jesus entra na casa de uma pessoa, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, os olhos espirituais, o entendimento da pessoa é aberto. É isso, irmão, que na noite de hoje nós precisamos buscar e desejar para a nossa vida. O entendimento espiritual. Olha, vocês custam a entender, hein? Demoram para crer. Custa para entender e demora para crer. É assim que muitos crentes têm andado a vida, assim, no dia a dia, sem entender direito. Por que você levanta a mão? Por que você oferta? Por que você dizima? Por que você bate palma? Por que você ora? A pessoa está custando para entender. A pessoa está custando para crer que tudo que foi profetizado vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel.
Mas se eu abrir a porta, se eu convidar, se eu insistir, nós estamos nesses dias dizendo, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Se eu convidar, ele vai entrar. E se ele entrar, vai ter ceia. Vai ter pão, irmão. Mais do que ter pão, o entendimento, os olhos serão abertos. Quando os olhos são abertos, a pessoa começa a viver uma vida espiritual diferente da vida que ela vivia. Ela vai entender que se ela conhecer a verdade verdadeiramente vai libertar. Conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Quando a pessoa conhece Jesus de fato, ela não quer mais viver a velha vida. Ela quer viver agora uma nova vida. Quando a pessoa conhece Jesus, ela recebe Jesus, o entendimento dela é aberto, ela passa a olhar para tudo que está à volta dela de uma maneira diferente, ela passa a entender que Deus, quando Ele trabalha, Ele vai mudando, ela passa a ter um pouco mais de paciência, a pessoa passa a ter um pouco mais de amor pelo próximo, a pessoa passa a ter um pouco mais de amor por si próprio, a pessoa passa a viver uma vida muito melhor. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Que a visão espiritual, tudo que eu estava falando até agora, diz respeito a isso daí. A visão espiritual nossa, dessa igreja, do povo que congrega aqui, seja aberta, para que o povo possa enxergar que Jesus está aqui. Mas para que o povo possa enxergar que Jesus está entrando na sua casa, irmão. Você vai voltar para sua casa daqui a pouco. E você vai chegar lá na sua casa cantando. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Fica de pé, irmão. Vamos orar e vamos embora para casa. Vamos orar e vamos pedir para Deus concluir tudo que Ele começou na noite de hoje. A entrada de Jesus na casa de uma pessoa, numa família, ela abre a visão, o entendimento da pessoa. E a pessoa começa a desejar algo mais. Lembra que eu falei agora há pouco com você? A qualidade do culto melhora? Só melhora a qualidade do culto quem entende que Jesus está participando do culto. Quem não entende que Jesus está participando do culto, porque Ele é a pessoa principal dentro do culto, faz culto de qualquer jeito, faz culto de qualquer forma, faz culto como qualquer coisa na vida. Quem entende que Jesus está no lugar da adoração, cultua diferente. E aí eu poderia ficar falando um monte de outros exemplos. Aquele cego no caminho de Jericó, o culto dele foi barulhento, irmão. Pensa no cego pentecostal. Mas o poder foi liberado sobre a vida dele. Sim ou não? É assim que eu quero convidar você agora para conversar com Deus. Pega seu material da campanha, irmão. Pega seu material. Jesus está aqui. E ele te trouxe aqui para dizer assim, olha, eu quero ver a qualidade do seu culto melhorar. E você vai ver como eu vou manifestar no seu altar, no altar que você tem preparado o fogo. Quando a qualidade do culto melhora, quando o entendimento melhora, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, qualidade de culto, muda tudo, irmão. Muda tudo, acredita nisso. Acredite nessa palavra, olha o exemplo bíblico, olha o exemplo. Deus te trouxe aqui para dizer, você vai arrumar o altar, vai melhorar o altar, o seu culto vai ser um culto diferente a partir de hoje, e muita coisa vai começar a acontecer, coisas que estavam paradas, coisas que estavam travadas, vão começar a acontecer, porque eu manifesto fogo quando o altar está arrumado. Diga amém, diga graças a Deus, converse com o Pai em nome de Jesus. Senhor querido e santo, poderoso, vivo e fiel, Deus de graça, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu te exalto, eu te louvo, Deus, pela oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez. Hoje, o 4º dia da campanha da entrada do Jesus no meu lar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que está aqui conosco, pela vida daqueles que acompanham e participam através da transmissão. Meu Deus, o Senhor sabe o que precisa acontecer na casa deles. E o Senhor sabe muito bem o que vai começar a acontecer a partir de hoje, a partir desse alinhamento, a partir desse ajuste,
a partir dessa correção, a partir desse entendimento. Com aqueles discípulos, o Senhor disse: vocês custam a entender, por isso acabam demorando para crer. O entendimento começa a ser aberto. A pessoa, ela começa a querer aprender, ela começa a querer entender, ela começa a querer compreender os porquês, com a finalidade de fazer melhor, de fazer mais e melhor. Assim, Deus, a manifestação, ela é certeira, não tem jeito de dar errado. Por isso eu te agradeço. Diga assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado, porque o meu culto vai melhorar para o Senhor. E eu tenho certeza que os sinais, através da tua palavra, vão aumentar em minha vida, em minha casa, em minha família. Eu entrego o 4º dia da campanha ao Senhor, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor. O Vanderlei, a Roselane